Oi, eu sou Manuela do Prado, médica veterinária. Esse é um curso simples, prático, direto e objetivo para você que vai adotar um cachorro pela primeira vez na sua vida ou de repente já adotou o animal e tá meio perdido sem saber o que fazer. Então tá, quando você pensa em adotar o cão, você precisa se fazer 3 perguntas básicas e essenciais. A primeira delas é: você tá mesmo preparado? Você tá mesmo pronto para poder receber essa nova espécie na sua casa? Por que eu tô falando isso? Porque um cachorro, gente, ele é algo totalmente diferente daquilo que a gente está habituado, a gente que não tem contato com aquela espécie. Então é como se você pensasse em trazer um alienígena para dentro da sua casa. E por que eu acho essa pergunta tão essencial? Porque eu percebo que às vezes as pessoas elas têm uma ideia do que é um cachorro, mas não sabem e não entendem e não compreendem o que é um cachorro de fato. Então, no meu dia a dia, durante consultas pediátricas, por exemplo, que são aquelas primeiras consultas da vida do filhote, eu recebo queixas como: doutora, o meu cachorro, ele não para de latir. Ou o meu cachorro late. Doutora, meu cachorro tá com um cheiro de cachorro. Doutora, os dentinhos do meu filhote estão crescendo e ele tá mordendo muitos móveis. Queixas que, se você não tem uma ideia real do que é um cachorro, é naturalmente compreensível. Mas se você vai trazer essa espécie para dentro da sua casa, você não pode tomar essa decisão sem antes ter ciência dos lados positivos e negativos da introdução daquela espécie no seu lar. Segunda coisa, você já pensou quanto esse animal ele vai viver com você? Então eu percebo que muitas vezes a pessoa ela toma aquela decisão imediatista sobre a introdução de um cão na casa dela, sem considerar o fato de que aquele animal ele vai viver 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 anos na vida daquela pessoa. Daqui a 15 anos você ainda se vê cuidando desse pet? Por que eu tô falando isso? Estudos mais recentes que trabalham ali a idade média da expectativa dos cães, elas nos mostram que os cães eles podem viver em média, né? Eles estão vivendo em média 12,7 anos. É claro que isso muda muito a depender do porte do animal, tipo de cuidado que ele recebe, tipo de cuidado nutricional, cuidado veterinário. Mas esse animal ele pode viver muito mais que isso, sim, e é algo que você precisa considerar no momento em que você admite aquele filhote, que ele vai crescer, que ele vai envelhecer e ele vai passar muito tempo com você. As raças maiores, elas tendem a viver menos do que raças menores, tá? Isso tá ligado ao processo de envelhecimento natural das células, mas a pergunta crucial, independentemente do porte, é: daqui a alguns anos você se vê como uma pessoa completamente diferente e ainda desejosa de ter aquele animal com você? Terceira e última coisa, você tem dinheiro? Gente, eu sei que isso é algo assim muito delicado, porque tem muita gente que realmente adota o animal para tirar aquela vida de uma situação de maus tratos, de uma situação de risco, de uma situação de rua, mas tem muita gente que não tem nada para fazer, acorda e pensa: vou adotar um cachorro, e não considera a questão mais crucial, além dessas outras que eu abordei anteriormente, que é a questão do dinheiro. Aquele animal ele vai te despender um valor fixo mensal para que você tenha ele do seu lado. Então esse animal ele vai precisar de uma boa ração, ele vai precisar passar por consulta, ele vai precisar de um adestrador. Queixas comportamentais são uma frequência clínica dentro da nossa rotina. Então a gente recebe muito paciente com quadros comportamentais que só com terapia medicamentosa a gente não consegue converter. E as consultorias comportamentais elas custam caro. Problemas de pele, questões associadas à própria predisposição da raça em desenvolver certas enfermidades. Você está pronto financeiramente para poder lidar com isso? Há pouco tempo eu falei no meu Instagram sobre uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, intitulada mais ou menos assim: quanto custa criar um pet? E lá eles mostram alguns dados que você vai precisar despender mensalmente entre 100 e 400 reais para manutenção dos seus animais. Sendo que isso pode variar para mais, gente, a depender da demanda específica e individual daquele animal que você tem com você. Você tem esse dinheiro sobrando? No guia que eu estou disponibilizando para vocês aqui embaixo, tem formas de diminuir ou de amortizar esses custos mensais, inclusive uma planilha com custos fixos, custos mensais e custos esporádicos, e dicas de como você pode se precaver frente a possíveis emergências
caso você já tenha um cão, caso você esteja pensando em adotar um, então é só clicar no link aqui embaixo para poder baixar. Então é isso, gente, é impraticável trazer um cão para dentro de casa sem pensar nesses 3 pilares. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse nosso encontro, desse nosso mini curso, poder discutir os principais e primários e primeiros cuidados médicos que o animal que você acabou de adotar ou está pensando em adotar vai precisar passar para começar a vida bem, digamos assim.